pessoal, sejam bem-vindos ao CBcast 20 Minutos. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Júlio César Marques. Prazerzão, Júlio. Satisfação. Obrigado pela primeira aparição aqui no nosso programa. Nosso primeiro episódio do CBcast 20 Minutos aqui de Unai, diretamente conversando com um cara que é especialista em empreendedorismo, formado em administração, ele tem curso de gestão de empresas, gestão de projetos e ainda docência no ensino superior. Exatamente. Júlio, vamos às perguntas que o nosso objetivo é curto, resumido. Bora okay? lá, 20 minutinhos. Simbora. Como é que fale um pouco sobre a sua experiência com liderança. Rafael, eu acredito que assim como todo mundo, aqui em Unai tem muitas oportunidades de você se tornar líder. E a minha história se deu primeiro com ONGs. Eu acho que para todos os jovens, né, que inspiram ter uma oportunidade de liderança, eu acredito que as ONGs é o primeiro passo, né? Participar de uma ONG é o primeiro passo. Então, em critério de liderança, a minha primeira oportunidade que eu tive foi no Léo Clube. Então, no Léo Clube Unai, tive o prazer, a honra e a satisfação de ter sido presidente do Léo Clube Unai. Cheguei a ser também secretário do Lions Clube, né? Participei de um grupo de teatro, não atuava como liderança, mas tinham grandes líderes, né? Que a gente se espelha, né? E também outros tipos de liderança, por informal e formal também, algumas pessoas do nosso cotidiano e também fora. Então, minha primeira experiência como liderança foi do Léo Clube em 2010 para 2011. Foram semanas maravilhosas. Eu acredito que um líder não faz nada sem os seus voluntários. Foi emocionante cada semana que a gente ia no abrigo. Se vocês forem hoje no abrigo Frei Anselmo, se vocês entrarem lá logo à esquerda, o segundo quarto foi a gente que reformou da gestão 2009, 2010 e 2011, que a gente juntou, arrecadou dinheiro. Então, essa parte da liderança, ela surgiu lá em 2010. É interessante, desde 2010 eu venho trabalhando com cargos de liderança. Trabalhei na RAP, no iFood e hoje como gerente de projetos do PMI-DF também. Bacana, bacana, bacana. CBcast, o nosso podcast, o podcast de Unai e o podcast informal que dá abertura para qualquer tipo de informação de qualidade aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador. E nosso portão não tem cadeado, porque são vários temas, são vários assuntos, vários profissionais aqui da nossa cidade. Você é um exemplo para nós aqui, passando a sua experiência para o jovem que nos ouve. E eu vi que você tem uma experiência com o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é uma entidade do terceiro setor, isso que você estava dizendo agora há pouco. Sim. Porque é importante que se integre, né, o terceiro setor com os cursos que ele oferece. Eu mesmo fui um aluno SENAC e meu curso de digitação, experiência em computadores, é excelente, é uma experiência muito boa. Como é que foi a sua experiência trabalhando no SENAC? Rafael, a minha experiência com o SENAC foi maravilhosa, porque era um sonho meu se tornar professor. É algo que a minha avó, Dona Adelina, vive falando, que eu era um cara muito paciente, gostava de comunicar com o jovem. E eu acredito que essa experiência que eu tive no SENAC foi sensacional. Eu comecei como auxiliar administrativo, dando cursos de auxiliar administrativo, de microempreendedor individual. Rafael, é incrível e também emocionante ver que através de um curso você faz com que uma mãe que está aí há muito tempo longe do mercado de trabalho consiga trabalhar e ganhar o seu dinheirinho. É algo muito emocionante. E também um curso que foi muito sucesso, o pessoal gostou muito, foi o Jovem Aprendiz. A gente fez durante 2 anos. Então, ensinar esses jovens a quais as carreiras que eles vão seguir no futuro, né? A gente ensina de tudo. A gente ensinava direito, administração, contabilidade, sistema de informação. A gente fazia de tudo para fazer com que o jovem tenha um norte. Porque quando a pessoa chega aos 16 anos, às vezes ela não sabe o que quer da vida. Então esse curso do SENAC foi uma experiência ímpar para mim, por mudar a vida de vários jovens aqui na cidade. E hoje eu sou professor na LIUP. A LIUP hoje é uma escola que funciona em São Paulo. E eu sou professor online da LIUP, que também ensina os jovens também, graças a essa experiência que eu tive no SENAC Minas. E você é um cara cosmopolita, né, Júlio? Porque você esteve em Brasília, morou em São Paulo, agora está em Unai. Enfim, você é um cara que já viveu, viajou no exterior, né? Dá várias dicas aí de viagem e tudo. Como é que foi a sua experiência morando em Brasília e São Paulo? Rafael, eu acho assim que existem oportunidades que a gente não pode perder. Eu estava fazendo pós-graduação em gestão empresarial e aquele início de startup,
Todo mundo falou assim, nossa, que bacana, empresa revolucionária, é meio que um CLT premium que o pessoal costuma falar, de, nossa, você vai trabalhar, vai ter videogame, vai ter um refrigerante, vai ter um cafezinho, um ambiente bem aconchegante, bem tranquilo, e eu comecei com Qual Farmácia. Então, dentro de Brasília, eu tive a oportunidade de conhecer o que é um Product Owner, como é que funciona por dentro de cada aplicativo, então me deu uma experiência, um know-how que é bem difícil de se conseguir de hoje em dia. Não é só o mundo lá fora, cidades grandes igual Brasília, São Paulo, me deu essa oportunidade. Eu tive oportunidades na RAP também, de empresa a qual eu geria 5 milhões por mês. Então é uma oportunidade muito difícil de se ter aqui dentro de Unai. Eu tive oportunidades incríveis também dentro do aplicativo do iFood, lá em Osasco também, muito incrível. E o mais incrível de tudo remoto. Então acho que essa experiência que te dá, nossa, é incrível, é uma experiência uma velocidade enorme, né? Você coloca em prática tudo que você estuda na pós-graduação, você coloca em prática. Eu acho isso muito maravilhoso. Bacana. Júlio, como é que foi trabalhar em startups igual a Qual Farmácia, a RAP e também o iFood, que é onde você desenvolve essas atividades suas hoje? Exatamente. Então, a oportunidade que eu tive, né, foi justamente através da minha pós-graduação. Eu acredito que a partir do momento que você desenvolve bem, você estuda, você mostra o seu potencial, porque a minha primeira vaga de emprego foi por causa disso. Eu fiz uma apresentação nota 10 na minha pós-graduação, um colega meu de sala viu minha apresentação, viu o potencial, me contratou, logo em seguida eu comecei a fazer postagens dentro do LinkedIn. Dentro do LinkedIn, a RAP me contratou e interessante, eu tive que fazer uma entrevista em português, espanhol e inglês na mesma entrevista. Foi algo incrível e único na minha vida de participar disso, de entender e conhecer novas culturas, né? Então, essas startups me deram essa experiência de me desenvolver e aprender outras línguas também. Muito bacana. A liderança está muito ligada ao grande ramo do empreendedorismo, que é um ramo que eu também gosto, sou curioso de estudar, gosto de participar, fiz alguns cursos de gestão educacional, enfim, a gente vai se arriscando em algum ponto, de certo modo, em alguma atividade da gente. Aliás, tudo que a gente faz hoje, a gente tem que ter esse controle, essa gestão, esse cuidado. E me explique como é que funciona o conceito, qual é o conceito de empreendedorismo. O que é você planejar, fazer um plano de ação para um empreendimento que você tem, uma empresa que você vai abrir? O que ele precisa tomar de cuidados em relação a esse ponto? Saber onde é que ela vai começar, como ela vai se desenvolver, como é que você vai conseguir superar os 2 anos, né, de empresa, que é a coisa mais complicada que nós temos hoje em dia. Júlio? Falando em 2 anos, o Sebrae costuma dizer, né, que as empresas costumam quebrar em 2 anos e um dos principais fatores é o capital inicial. Você não tem um bom capital inicial, você não sabe gerir muito bem esse trabalho, mas eu já fui sócio da Solimar Turismo, que foi um agente de turismo aqui da Junai. Em um trabalho meu da faculdade, eu criei o Vagas Noroeste. O Vagas Noroeste eu criei em 2011, 2012. A gente começou a desenvolver no Facebook, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar no Qual Farmácia, na RAP, eu acabei deixando o Vagas Unai, o Vagas Buritis, muito projeto também. Muito projeto ao mesmo tempo dentro do Facebook. E meu CNPJ ficou ativo durante um tempo. A gente desenvolveu consultorias para restaurante, para dentista, para microempreendedor individual. Então, para aqueles que querem começar, né, que ser empreendedor, a gente chama de MVP. E eu sou especialista em MVP, quanto no Qual Farmácia, quanto na RAP, quanto no iFood, que é o mínimo viável possível. Não coloque o cavalo na frente a carroça na frente do cavalo. Igual o trabalho de marketing, né? Você fazer uma pesquisa de mercado cuidadosa, não sair abrindo empresa assim sem ter um cuidado de saber que se aquilo vai ter demanda, vai ter economia buscando, né, aquele produto ou aquele serviço. Você tem que fazer uma pesquisa muito bem feita, né, Júlio? É uma pesquisa de marketing, uma pesquisa financeira. Você precisa de entender muito bem o mercado, porque imagina o seguinte, você tem um sonho, mas você precisa colocar aquilo no papel. O sonho, você transforma ele em meta, objetivo, vai fazendo todo o planejamento. O Sebrae tem uma cartilha maravilhosa de planejamento de negócio, com planejamento financeiro, planejamento de marketing. É só chegar lá, pessoal, pedir o pessoal, eles vão organizar. Pessoal sensacional, vai conseguir desenvolver para vocês, para ter o primeiro passo para ver se é viável. Porque por enquanto só tem um sonho. Você pensar assim, ó, nossa, eu vou abrir uma lanchonete em frente ao fórum, eu vou vender pro pessoal do mototáxi ali do lado, vou vender pros policiais, pro pessoal do fórum e pro pessoal toda a rodoviária. Mas qual produto que vai ser?
Né? Qual o preço que vai ser? Qual a divulgação? Quem que é o público? Né? Será que o pessoal vai parar? O estacionamento ali, dá para parar? Não dá para parar? Então, a gente tem os 4 P's do marketing que a gente costuma falar, né? De praça, preço, promoção. Então, a gente tem que analisar quem são as pessoas, né? Qual o preço você vai colocar, qual a forma de divulgação. Então, não é só achar que vai fazer. Ou você começa do básico e faz um MVP e vai devagarzinho, certo. Ou você faz um plano e começa algo um pouco mais robusto. Então, existe esse pensamento de ou eu começo devagar como um MVP, vou lá no Sebrae, procuro, assim, ó, vou fazer uma coisa pequenininha, vou crescendo. E o Sebrae é um grande parceiro desses pequenos negócios. Ele dá uma consultoria, faz uma consultoria, um acompanhamento, tem muita ideia diferente, nova de gestão, muita coisa bacana que o Sebrae ele fornece para os pequenos empreendedores. É muito importante todas as entidades do terceiro setor no sistema S, Senac, Sebrae, Senar Rural. Botei esses dias minhas filhas para fazer curso do Senar, cursos gratuitos tem pela internet. Então, às vezes, falta conhecimento, a gente precisa disso. Curso de digitação. Hoje, o maior desafio, talvez, dos jovens aí seja saber, talvez, o teclado universal. Sim. Digitar, saber ter esse cuidado, né, em desenvolver com o teclado universal. Esses cursos que são oferecidos nas entidades do terceiro setor, o Sistema S, todos eles são voltados a você ter esse início, essa facilidade, né? E isso para o jovem eu acho fenomenal, é algo muito bom, tem muita oportunidade. Júlio, pandemia foi um período terrível para todo mundo, na verdade, mas para o empreendedor isso realmente foi um grande desafio. Como é que você trabalhou nesse período com esses projetos, com essas empresas que você já estava vinculado? Como é que foi esse período? Qual é essa experiência nessa fase nebulosa nossa aí? Bom, pessoal, quando começou a pandemia, quando eles falaram, temos a primeira pessoa dentro do hospital, eu estava lá na RAP, em São Paulo, e a empresa falou, você pode ir trabalhar remotamente de onde você quiser, e foi onde eu pensei que a minha única opção é voltar para passar a pandemia junto com a minha família. Então, voltando aqui, durante a pandemia, é organizar que as pessoas precisam do básico. Tive a sorte de ser coordenador de mercado da RAP para ajudar todos os supermercados de Brasília, Goiânia, de Belo Horizonte e também de São Paulo. Então, a gente começou uma plataforma de entregar um pouco mais rápido. Só que entregar uma quantidade menor de itens. A pandemia fez com que os projetos se tornassem muito mais rápidos, a entrega muito mais rápida, porque é visto de emergência, né? E a quantidade de entregadores que a gente tinha nas ruas também, a quantidade menor também, até prevendo pelo critério da saúde. A pandemia deixou as pessoas dentro de casa e as startups, o aplicativo, fez com que chegasse até essas pessoas. Através de um ótimo planejamento, através da minha pós-graduação de gestão empresarial, gestão de projetos, fez com que a gente estabelecesse projetos que dessem certo e a empresa continua a crescer, né, devido a esses planejamentos. Então a gente tem campanhas aí que acredito que antes de atuar com essas startups, as pessoas não conheciam, como cashback, por exemplo. A gente trabalhou com cashback em 2019, foi um sucesso absoluto. Gente, todo mês eu montava um cashback e o pessoal adorava, porque a gente fazia com que o comerciante só pagasse se o cliente usasse. Certo. Então, às vezes ele entrava num contrato, Júlio, tá aqui 30 mil reais para usar com cashback. Às vezes o cliente não usava 30 mil, usava 25 mil, o cara ainda tinha esse dinheiro para usar depois. O cliente, ele tinha esse desconto a mais, então quando você ia fechar um contrato, assim, olha, eu não quero 15% de desconto, eu quero 30%, eu quero 50%, só que assim, pode ser que o pessoal não use, pode ser que o pessoal use, então é um jogo de sorte, né? E a gente conseguiu fechar contratos muito grandes, eu acho que o maior contrato que eu tinha fechado lá foi de 50 mil, fechei um com 30 mil da Nespresso muito bacana, então você comprava a máquina da Nespresso e ganhava as cápsulas e fazia com que a pessoa comprasse a cada 15 dias, né? Foi uma campanha, né? Uma campanha muito bacana. Estratégias ideais para aquela época, construídas e com criatividade para vencer aquela etapa ruim, né, Júlio? E é nos momentos de crise que surgem essas ideias, essas oportunidades. Existe aquele velho ditado, né? Onde existe, você tem que ver oportunidades onde estão os desafios. Né? Então, cada desafio é uma oportunidade que você tem de crescer e aprender, ajustar, né, os seus rumos aí e buscar um melhor resultado. Júlio, satisfação aqui recebê-lo. Meu primeiro convidado aqui no CBcast 20 Minutos.
É uma satisfação aqui revê-lo. Os temas são variados, tem muita coisa para a gente conversar. Certamente você aqui estará conosco, para a gente fazer um sonzinho aqui também na Capim Rock, né? A gente tem a banda que a gente brinca aí também. E o CBcast é isso, informação de qualidade diretamente da fonte. Então aqui não sou eu que estou transmitindo, é a própria fonte que está passando para as pessoas com possibilidade de responder as perguntas, com a participação do público aqui de Unai. Quem quiser assistir, seja muito bem-vindo para o nosso CBcast, nosso podcast aqui de Unai. Agradeço você demais, Júlio, pela força e em breve estaremos juntos aí em novos projetos. Com certeza. Aquele abraço. Muito obrigado, Rafael. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Júlio César, o nosso podcast tem um objetivo social, um objetivo sem fins lucrativos. Isso aqui veio de um projeto nosso de amigos lá do fórum para trazer informação de qualidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar com informação de qualidade direto da fonte e além de tudo, isso aqui é uma diversão para nós. Tá? E não deixa de ser um tipo de empreendimento. Você é o primeiro convidado justamente para isso. Não foi à toa que eu te convidei, não. Você está caindo na armadilha aí, tá dando várias dicas para nós aí, né? E como se diz, né? Nesse projeto social nosso. Começou com os amigos do Judiciário e Sociedade, que é um trabalho que a gente faz já há algum tempo, uma doação, na verdade, dos servidores, de todos os amigos do fórum que se reúnem para fazer arrecadação de cestas básicas, de brinquedos, de roupas na época do frio, roupa de frio. Então, esses projetos acontecem lá dentro do fórum em uma vertente de caridade que a gente faz, ajudando as outras entidades, entregando esses produtos. E disso partiu a ideia de trazer informação de qualidade, tentar dialogar com os profissionais aqui e temas variados. Não é nada sobre simplesmente coisas jurídicas, não tem isso, não é restrito a questões jurídicas. O podcast ele tem assuntos ilimitados. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, mas só para você ter uma ideia, no Pro da próxima semana nós conversaremos com a minha esposa, Cristina Salta Lorenzoni. Ela é psiquiatra do CAPS AD, agora trabalhando no CAPS AD, e vai falar sobre a política de redução de danos para consumos de álcool e droga. Ela é especialista nisso, tem muita facilidade e nós vamos bater um papo legal com ela. Mas a outra semana o tema já é meio ambiente, com o Emanuel Nicodemos, meu amigo Emanuel Nicodemos. Ele vai falar sobre licenciamento ambiental. Tudo a ver, né? Medicina mudou por um licenciamento ambiental, mas é assim que a nossa proposta é feita. Temas variados, sortidos, para que a pessoa tenha acesso a essas informações em 20 minutos, coisa mais objetiva, mais resumida. E assim a sequência vai tomando, vários convidados aí, não vou citar todos aqui da pauta, depois a gente vai colocar para todo mundo ter acesso até os próximos meses aí, mas profissionais de alto gabarito da nossa cidade, juiz de direito, aqui também comparecerá, né? O doutor Júlio Alexandre, né? Que vai aqui falar sobre o Tribunal do Júri, certo? Além dele, professor Anderson, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, aqui Unai, vai falar sobre vários temas, né, que é da área dele, de agronomia, área dele vinculada a esse tipo de nicho. E nós temos outros convidados também desse mesmo porte, até questões vinculadas à tecnologia, que é importante hoje para nós. O que você recomendaria para nós e o que você colocaria como ponto principal desse projeto CBcast, Capim Branco Cast, 20 minutos, para que a gente possa cada vez mais melhorar, para que a gente possa cada vez mais atingir maior número de pessoas, para que mais amigos aqui compareçam para se divertir conosco, passando informação de qualidade para as pessoas. Bom, Rafael, a todos os ouvintes, eu acredito que já começou muito bem, Rafael. O critério é você trabalhar assim, com honestidade, com emoção, com alegria, trazendo pessoas que você se sente bem, para trazer até a sua casa, né, para passar conhecimento para todo mundo que está aí do outro lado. Eu acredito que trazendo pessoas de referência e colhendo na fonte a informação, igual essas pessoas de renome que você acabou de dizer, eu acredito que vai dar mais credibilidade para as pessoas que estão aí do outro lado. E é interessante o critério da empatia também, trazer pessoas do nosso dia a dia, pessoas que você vê na rua e pensa, nossa, fulano é advogado, fulano é juiz, Capim Branco, mais raiz que isso, impossível. Então trazer pessoas de referência aqui
para o nosso podcast, para o seu podcast, para o podcast aqui em 20 minutos, perguntas objetivas colhidas direto da fonte que vocês podem confiar, pessoas que estão aqui no nosso cotidiano, pessoas que a gente confia. Eu acredito que está começando muito bem e pelas pessoas que você disse aí, os próximos aí com certeza vai ser um sucesso. Obrigadão, Júlio. Até a próxima. Abraço, pessoal. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can terribly feel for the ghost to rail. I'll smile for the veil. Do you think you can tell? Did they get